Muito bem, agora 10 horas da manhã, 12 minutos, 10 e 12, hoje quinta-feira, dia de dicas de saúde aqui na Rádio Nova FM. Já está por aqui a farmacêutica Fernanda, das farmácias Naturativa, para mais um Dicas de Saúde. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. Então, hoje é quinta, já estamos no mês de novembro, como nós mesmos estávamos comentando, né, Matheus? Gente, terminou o ano. Então, esse mês, eu vou dividir ele em duas etapas. Nos dois primeiros programas, o mês passado e a semana passada e essa semana, a gente falou sobre Novembro Verde. Vamos falar sobre Novembro Verde, tá? Que o Novembro Verde é um mês que incentiva o uso e o tratamento da homeopatia. Nos próximos dois programas, então, nós vamos falar do Novembro Azul, certo, tá? Que incentiva os homens a fazer os seus exames, se cuidar, para prevenir o câncer de próstata, certo? Então, hoje, para a gente dar continuidade ao que foi falado a semana passada, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a homeopatia. Muito bem. Fernanda, como é que funciona o tratamento homeopático? Então, quem já fez uma consulta homeopática sabe que a consulta homeopática é uma consulta diferenciada. Quando o paciente faz essa consulta, o médico ou o terapeuta, o que ele visa a buscar no paciente principalmente? Quais são os hábitos diários? Por exemplo, o que o paciente come, como ele dorme, que tipo de sintomas ele tem, né? E na homeopatia, a gente também procura muito os sintomas, além de físicos, também os emocionais. Por quê? Porque a gente acredita, Matheus, que muitas doenças, elas já começam no nosso subconsciente. O primeiro estágio da homeopatia é o mal pensar. Se a gente for falar dos miasmas, o primeiro é o mal pensar, o segundo é o mal sentir e o terceiro é o mal agir, quando já está no físico. Então, a gente precisa saber também das questões emocionais do paciente para a gente poder buscar o remedinho certo para ele. A gente também acredita, Matheus, que na homeopatia cada pessoa tem o seu medicamento único. Por exemplo, assim, o Matheus é alto, é moreno, é magro, tem um tipo de comida que ele gosta mais, ele dorme bem, ele faz um tipo de atividade física. Aí já a Fernanda não é tão alta, já é mais estatura mais mediana para baixa, não é tão magra já, né? Já tem tal idade, né? Tem as questões hormonais da mulher que envolvem, dorme bem mais ou menos. Então, na homeopatia, a gente acredita que, baseado no diagnóstico clínico da consulta, cada paciente vai encontrar o seu remédio de fundo. Certo. O que é o seu remédio de fundo? É aquele remédio que vai lhe acompanhar ao longo da vida. É o teu remédio, com as tuas características pessoais. Para quê? Para que não desequilibre a energia vital que a gente carrega e o paciente viva bem emocionalmente, fisicamente e ainda possa prevenir várias doenças que possam se manifestar no seu organismo. Muito bem. Fernanda, quais são os medicamentos homeopáticos mais usados? Então, a gente normalmente, Matheus, quando você faz a consulta homeopática, ou médico homeopata ou terapeuta, o que ele busca? Ele busca o medicamento único, tá? Por quê? Porque eu tenho insônia, mas eu posso usar um remedinho da homeopatia para insônia, mas eu posso usar o meu medicamento único, que é aquele que ao longo da vida vai me manter bem com qualidade de vida. Porém, em algumas situações, a pessoa não quer fazer uma consulta homeopática, ou não tem homeopata, ou não tem terapeuta, então a gente acaba fazendo algumas indicações de balcão. Por exemplo, algumas pessoas que têm alguns traumas físicos e mentais. Às vezes a gente diz para a pessoa assim, eu vou te dar esse papel para te falar em público para 20 pessoas. Certo. A pessoa diz, não, eu não falo em público. Claro, às vezes pode ser falta de treino, né? Porque a gente sabe que com o treino a gente vai conseguindo mais exercer assim, essa atividade. Mas também pode ser um trauma. Pode ser que uma vez na escola a professora disse, agora você levanta e você lê essa redação do teu caderno. Pode ser que alguém riu de você e a partir daquilo ali você nunca mais conseguiu falar em público. Então é importante a gente tratar os traumas. E na homeopatia, a homeopatia que trata os traumas é a Arnica montana.
tá? 6 gotinhas, 2 a 3 vezes ao dia, dependendo da situação. É muito usado para crianças, é muito usado para adultos. Tem muitos adultos que têm trauma. Aquela vez eu fui fazer um concurso e estava super preparado e não consegui chegar no dia da prova porque furou o meu pneu no meio do caminho, cheguei atrasado, não consegui entrar. Então isso pode ser um trauma para a pessoa, que a pessoa nunca mais consegue se livrar daquilo, sempre fica no inconsciente. Então é importante tratar os traumas. Os traumas, por exemplo, às vezes um abuso sexual é um trauma, às vezes uma briga em casa, briga com o marido, briga com o filho, a pessoa pode ficar com algum trauma. É importante tratar os traumas, tá? Outro medicamento que a gente usa muito na homeopatia, de indicação de balcão, é a camomila. A camomila da homeopatia não é a mesma camomila que a gente usa aqui, tá? A matricária é outra camomila, tá? E a gente usa muito para quê? Para cólica de bebê, que é um produto que na alopatia, na medicina tradicional, na alopatia, quase não tem um resultado positivo, mas na homeopatia a gente vê que é super bom. E a gente usa também a camomila para dentição. Quando a criança começa a ter os primeiros dentinhos, que começa a ficar irritada, começa a ficar braba, ela funciona muito bem. Outra homeopatia que a gente usa muito é a briônia, que é uma homeopatia que a gente usa para dor de cabeça, Matheus. Toda hora tenho dor de cabeça, não sei se é menstrual, não sei se é de comida, não sei se é cheiro. Normalmente a gente usa a briônia e é uma homeopatia que dá super certo. Tem uma outra homeopatia que é super importante em todas as fases da vida, que é o nosso cálcio da homeopatia, que é a calcária carbônica. Ela pode ser usada do bebezinho até a pessoa mais idosa, que é uma homeopatia que também funciona bem para reforçar a parte óssea. Esses medicamentos que eu estou falando aqui, na homeopatia, a gente usa um nome para eles, que o nome é policresto, que são os mais usados e para algumas situações mais direcionadas. Também um outro medicamento da homeopatia que eu gosto muito, Matheus, é o geusemino. O geusemino é aquela homeopatia que a gente usa para aquelas pessoas que têm medo do futuro. Notícia ruim. Toca o telefone de madrugada. A gente já pensa, alguém tá mal. Certo. Né? Ou, por exemplo, assim, para quem tem medo de ficar pobre, para quem tem medo de tempestade, aquele pessoal ali de Água Santa, eu atendi muita gente ali de Água Santa, conversei com muitas pessoas ali, que tipo, quando passou aquele tornado, né, Matheus, ficaram muito nervosos, muito apreensivos. Isso também é um trauma que tem que ser tratado e a homeopatia ajuda. Uma vez um senhor me disse assim, eu só vejo que o tempo começa a ficar preto, escuro, e já começa a ficar com medo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Outra homeopatia muito boa é o licopódio. O licopódio a gente usa para as inseguranças. Aquela pessoa que vai fazer carteira de motorista, mas está morrendo de medo. Ou aquela pessoa que vai fazer vestibular, estudou o ano inteiro, mas está com medo do vestibular. Então, é muito, muito bem usado o licopódio. Outra homeopatia, o natro muriático. O natro muriático a gente usa para as pessoas muito tristes, que são muito magoadas, ressentidas. Falei alguma coisa mal. Por exemplo, assim, estava com pressa e tu me pediu alguma coisa, eu te respondi com um tom de voz diferente. E daí tu já pensa, mas essa pessoa tá de mal comigo. Ou me olhou diferente, estava com pressa, me olhou diferente. Aquela pessoa já pensa, tá de mal comigo. Então, a gente usa muito o natro muriático para as pessoas assim. A gente usa o carbo vegetabilis também muito para aquelas pessoas que perderam a vontade de viver. O carbo vegetabilis também ela tem uma indicação muito importante. Por exemplo, assim, a pessoa teve uma pneumonia e a queixa dela é: depois que eu tive essa pneumonia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Certo. Então a gente usa o carbo vegetabilis para isso também. O laquesis também é uma boa indicação para as mulheres que estão na menopausa. A Ignatius amara a gente usa para aquelas pessoas que estão vivendo um luto, não conseguem expressar as suas emoções. Por exemplo, eu me preparo para vir aqui, Matheus, conversar contigo, eu tenho um monte de coisa para te falar. Eu venho aqui, começo a conversar contigo, mas não consigo falar o que eu tenho para te dizer. Então a Ignatius ela funciona muito bem para isso. Depois a gente tem a Nux vomica, que ela pode ser usada na digestão difícil, para desintoxicar. Agora com o Covid, que a gente tomou muitos medicamentos, então algumas pessoas vêm e dizem: eu tomei muito medicamento para Covid, eu quero fazer uma detox. Certo.
a Nux vomica é bem indicada. O fósforos, o nosso local aqui é um lugar, aqui onde a gente mora, tem muitas pessoas que são de fósforos. O fósforo é um medicamento homeopático para aquelas pessoas preocupadas, principalmente com os entes queridos, que se apegam muito às outras pessoas, se emocionam com o sentimento alheio, gostam das pessoas, detestam ficar sozinho e tem cansaço mental. Então, o fósforos é uma homeopatia que eu gosto muito aqui para nossa região. Tem muita gente de fósforos, porque claro que é bom a gente se preocupar, Matheus, com as pessoas que a gente gosta, mas em excesso essa preocupação ela não é boa. Com certeza. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Depois tem a pulsatila, que dependendo da potência ela tem uma indicação. Eu gosto muito de indicar a pulsatila na CH30 para amamentação. O Rux toxicodendron, que é o relaxante muscular da homeopatia. A silícia, que a gente gosta de indicar para aquelas pessoas que têm inflamação de garganta recorrente. A estafiságria, que também pode ser usada para aquelas pessoas que estão sempre indignadas. Tudo acontece comigo, né? O cardomariano, para quem tem problemas de fígado, esteatose hepática. A dulcamara, para aquelas pessoas que ficam mal quando muda a temperatura. Ah, peguei um ventinho e já começou a escorrer meu nariz, ou já começou a minha tosse. A dulcamara tem bastante indicação para isso. O allium cepa, que a gente usa para alergias respiratórias. O hidrastes e o calibi, que a gente usa para sinusite. O antimonium crudum, ele é muito indicado para quem tem refluxo. O apis, para quem tem alergias de pele. A cânfora foi muito usada para Covid lá na prefeitura de Itajaí, no município de Itajaí. A prefeitura de Itajaí comprou cânfora para todo mundo. Certo. Que a cânfora foi um dos medicamentos preventivos da Covid. O cilocoxinum, para quem tem problemas respiratórios. A barita carbônica, que entra nas dores de garganta. O cactus, para quem tem arritmias cardíacas. A calcária fluórica, para quem tem problemas circulatórios, varizes, trombofilia. A sina marítima, para verminoses. O colicintes, para cólicas abdominais. O cônio e o agnus castus, que estimulam a libido. A drosera e a esponja, que funcionam muito bem tanto para tosse seca quanto para tosse produtiva. A equinácea para imunidade, o ramamelis para hemorroidas, o petróleo para aquelas pessoas que passam mal em viagens, carros, barcos, aviões, né? A fitolaca para dores de garganta, o estramônio para terrores noturnos para as crianças, o tarraxacum para quem tem problemas de fígado, vesícula, a tuia para os maus efeitos das vacinações. Usamos muito, inclusive agora no período da Covid, né? Muitas pessoas fizeram vacina e ficaram muito mal, então procuraram na homeopatia. Lá na farmácia, nós que fizemos vacina de Covid, todas tomamos tuia na CH30, 2 dias antes e 5 dias depois, para não ter efeito colateral da vacina, tá? E o tuberculinum também é uma homeopatia para proteger o pulmão, fortalecer o pulmão, pneumonias de recorrência, principalmente problemas respiratórios de recorrência. Eu fiz um apanhado geral, Matheus, para o pessoal entender um pouquinho o que a homeopatia trata. Certo. Mas, claro, o ideal seria o quê? Fazer uma consulta homeopática, escolher o medicamento de fundo, porque cada pessoa tem o seu medicamento na homeopatia, certo? E também, Matheus, uma questão bem importante que eu não posso deixar de falar é que a homeopatia, ela é um tratamento complementar à nossa medicina tradicional, que é a alopatia. Eu sempre digo para os pacientes assim, a gente não chega na farmácia e diz assim, ó, eu não vou mais tomar o remédio que o médico me deu, agora eu só vou me tratar com homeopatia. Não, isso não existe. A gente, claro que tem situações e situações, mas o tratamento homeopático, ele é um tratamento complementar ao tratamento médico, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas e elas dizem assim, eu estou fazendo um tratamento para tireoide com o meu médico, a minha tireoide está controlada. Tem alguma homeopatia que eu possa tomar para manter sempre a minha tireoide organizada? Sim. Então, junto com o tratamento médico, a gente coloca uma homeopatia e depois é o médico que vai dizer se dá para liberar ou não do medicamento convencional. Beleza. Fernanda, para a gente encerrar então dicas de saúde de hoje, endereços aí das farmácias Naturativa e também contatos. Então, Matheus, a gente está localizado em 2 endereços, aqui pertinho do Hospital de Itapejara, na Júlia de Castilhos, onde a gente tem a farmácia de manipulação, que a gente manipula florais,
homeopatia, dermatologia, medicamentos convencionais, comprimidos sublinguais, óvulos. Tem uma linha bem grande de medicamentos que a gente pode manipular, tá? E lá na Saúde Center Clínica a gente tem uma drogaria bem completa. Temos também a farmácia popular, que o seu medicamento pode ser gratuito, Matheus. Quem não mora em Tapejara pode chamar na loja online www.naturativaRS.com.br. E se você não conseguiu escutar esse programa na íntegra, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Naturativa RS, que tem todos os programas que a gente fez, os últimos 40 programas e mais alguns vídeos, estão todos no canal do YouTube. Pode curtir, pode compartilhar, pode deixar a sua sugestão também. E a partir da semana que vem, Matheus, a gente já vai estar falando sobre o Novembro Azul aí, que é um assunto tão esperado pelos homens e pelas mulheres também, né? Que normalmente são as mulheres que cuidam dos seus homens. E também, Matheus, quero só deixar um recadinho que esse mês a gente vai ter Black Week na loja virtual, tá? De 22 a 28 de novembro, vamos ter vários combos com brindes e produtos com super descontos.